Quando meu noivo, um homem de 30 anos, anunciou que havia comprado uma casa, senti uma mistura de emoções. Por um lado, estava empolgada com a perspectiva de finalmente sair do meu pequeno apartamento e começar uma nova vida ao lado dele. Por outro, a realidade de que a casa estava apenas no nome dele me deixava um pouco desconfortável. Ele sempre foi muito independente, embora eu compreendesse sua decisão de comprar a casa sozinho, não pude deixar de sentir que estava entrando em um território que não era realmente meu. A casa, com seus cômodos espaçosos e quintal bem cuidado, parecia um sonho, mas também um lembrete constante de que eu era uma convidada em vez de uma coproprietária. Nosso acordo inicial parecia justo. Ele pagaria a hipoteca e eu cuidaria de todas as despesas com serviços públicos e mantimentos. No entanto, à medida que os dias passavam, essa divisão de responsabilidades começou a pesar sobre mim de maneiras que eu não esperava. Cada vez que eu pagava uma conta ou fazia compras, sentia uma pontada de insegurança. Será que ele realmente via a casa como nossa, ou eu estava apenas ajudando a manter algo que nunca seria verdadeiramente meu? Essas dúvidas começaram a corroer minha paz de espírito, especialmente quando ele insistia em tomar todas as decisões importantes sobre a casa sem me consultar. Ele fazia questão de me assegurar que a casa era nossa, mas suas ações muitas vezes contradiziam suas palavras. Lembro-me de uma noite em particular, quando ele decidiu reorganizar a sala de estar sem me avisar. Cheguei em casa do trabalho e encontrei todos os móveis em novos lugares, como se eu fosse uma estranha que precisava se adaptar às mudanças. Quando questionei por que ele não havia me consultado, ele simplesmente respondeu que queria me surpreender. A surpresa, no entanto, foi um lembrete doloroso de que, apesar de suas boas intenções, ele ainda via a casa como seu domínio pessoal. Originalmente, eu queria que comprássemos uma casa juntos depois de nos casarmos, mas nossos aluguéis estavam quase acabando e ele tinha dinheiro para comprar uma casa e não queria continuar alugando por mais tempo do que o necessário. Parecia o melhor momento para ele, mas não necessariamente para nós como casal. Eu estava bem com isso, já que ainda não estava em posição financeira para ajudar a investir em uma nova casa de qualquer maneira, e achei que nosso acordo atual era mais do que justo. No entanto, a realidade de viver em uma casa que não era realmente minha começou a pesar mais do que eu imaginava. Cada decisão unilateral que ele tomava, cada mudança que ele fazia sem me consultar, reforçava a sensação de que eu estava vivendo na sombra de suas escolhas, em vez de construir um lar juntos. Quando minha mãe e minha tia me ligaram, empolgadas com a ideia de visitar nossa nova casa no feriado de 4 de julho, fiquei inicialmente hesitante. A mudança ainda estava fresca, e a casa não estava completamente arrumada. Eu temia que a visita pudesse ser caótica e estressante. No entanto, meu noivo, sempre otimista, garantiu que tudo ficaria bem. Ele estava animado com a ideia de receber minha família e até mencionou o quanto adorava a comida da minha tia. Sua confiança me tranquilizou, e acabei cedendo, convidando-as para passar o feriado conosco. A preparação para a visita foi intensa. Queríamos que tudo estivesse perfeito para receber minha mãe e minha tia. Compramos móveis novos, camas confortáveis para os quartos de hóspedes e até uma churrasqueira nova para um churrasco especial. Meu noivo até comprou fogos de artifício para entreter as crianças. A casa estava finalmente começando a parecer um lar, e a ideia de compartilhar esse espaço com minha família me enchia de alegria. A expectativa de um fim de semana divertido e cheio de risadas parecia a maneira perfeita de inaugurar nossa nova vida juntos. No entanto, a realidade da visita começou a se desenrolar de maneira inesperada. Logo após a chegada de minha mãe e minha tia, percebi que meu noivo estava mais ansioso do que o normal. Ele parecia obcecado com a limpeza e a organização, constantemente verificando se tudo estava em ordem. A situação atingiu um ponto crítico quando a irmã dele e seus filhos chegaram para se juntar a nós. A casa, que deveria ser um lugar de celebração e alegria, começou a se transformar em um campo minado de regras e restrições. Cada movimento parecia ser monitorado, e qualquer pequena infração resultava em uma repreensão. A atmosfera, que deveria ser leve e festiva, tornou-se pesada e opressiva. Eu podia ver a decepção nos olhos de minha mãe e tia, que tinham vindo com tanto entusiasmo para conhecer nossa nova casa. O que deveria ter sido um fim de semana de união e felicidade estava se transformando em um pesadelo de tensão e desconforto. O clima já estava tenso quando um pequeno incidente na cozinha desencadeou uma discussão inesperada. Minha mãe, tentando ajudar, começou a lavar a louça e, sem pensar, usou uma esponja para limpar a bancada.
Eu rapidamente intervi, lembrando-a da aversão do meu noivo por esponjas na bancada devido ao medo de bactérias. O que deveria ter sido uma simples correção se transformou em um debate acalorado quando meu noivo decidiu envolver sua irmã na conversa, buscando apoio para sua lógica. A irmã dele, no entanto, discordou, argumentando que a esponja na pia também acumulava bactérias, tornando a preocupação dele um tanto irracional. A troca de opiniões rapidamente escalou, e o ambiente ficou ainda mais carregado. Tentando aliviar a tensão, fiz uma piada sobre como meu noivo acordava às 4 da manhã para parar as sebes no gramado da frente, chamando de psicopata de forma brincalhona. Ele riu na hora, mas mais tarde descobri que ele se ofendeu profundamente com o comentário. Minha mãe, tentando entrar no espírito da brincadeira, fez uma piada semelhante sobre ele ser exigente com a casa nova, o que só piorou a situação. Embora ele tivesse brincado com ela anteriormente, assustando-a pelas câmeras de segurança, agora parecia que cada comentário estava sendo levado a sério e aumentando a tensão entre todos. A situação piorou ainda mais quando o sobrinho dele, um menino de 7 anos, deixou cair migalhas de biscoito no sofá enquanto assistia TV. Meu noivo, visivelmente irritado, começou a repreendê-lo severamente. Sentindo-me responsável, entrei na conversa e assumi a culpa por ter dado o biscoito ao menino. No entanto, isso só redirecionou a ira do meu noivo para mim. Ele começou a me repreender na frente de todos, falando sobre como o sofá era novo e não deveria haver comida nele. Pedi desculpas repetidamente, mas ele continuou, até que sua irmã interveio, pedindo que ele parasse. A humilhação pública foi devastadora, e eu podia sentir os olhares de pena e desconforto de minha família. A partir desse momento, a atmosfera na casa mudou drasticamente. Minha família, que inicialmente estava animada e à vontade, começou a se sentir como intrusa em um espaço onde cada movimento era monitorado e criticado. Minha mãe e minha tia, que sempre foram bem-humoradas e descontraídas, agora estavam visivelmente desconfortáveis, tentando evitar qualquer situação que pudesse desencadear outra repreensão. A casa, que deveria ser um refúgio de alegria e celebração, havia se tornado um lugar de tensão e vigilância constante. Eu podia ver a decepção e a tristeza nos olhos de minha mãe e tia, que tinham vindo com tanto entusiasmo para conhecer nossa nova casa, apenas para se sentirem indesejadas e desrespeitadas. No dia seguinte, a mudança no comportamento da minha família era evidente. Em vez de passarem o dia conosco, como era de costume, decidiram sair para fazer compras e caminhar pela cidade. Era claro que estavam tentando evitar qualquer confronto ou situação desconfortável. Meu noivo, por sua vez, se trancou em seu escritório, alegando que precisava trabalhar, mas eu sabia que ele estava jogando videogame. A casa, que deveria estar cheia de risos e conversas, estava estranhamente silenciosa. A ausência de interação entre todos era palpável, e eu me sentia cada vez mais culpada por ter colocado minha família nessa situação. À noite, decidi levar minha mãe e minha tia para um passeio, na esperança de aliviar a tensão. Durante a caminhada, minha mãe mencionou o quanto adorava a área onde morávamos e como mal podia esperar para voltar. No entanto, ela também disse que da próxima vez preferiria ficar em um hotel para não nos incomodar. Essas palavras partiram meu coração. Minha mãe e minha tia sempre foram tão acolhedoras e nunca reclamaram das condições, mesmo quando ficavam em meu pequeno apartamento. Agora, elas se sentiam indesejadas em uma casa que deveria ser um lar para todos nós. Quando voltamos para casa, já era tarde e meu noivo ainda estava no escritório. Eu sabia que ele estava distante e não queria incomodá-lo, então fui para a cama. Pouco depois, ele se juntou a mim e quis conversar. Ele expressou seu descontentamento com o comentário que fiz anteriormente, chamando de psicopata, e disse que se sentiu desrespeitado pela minha família. Tentei explicar que tudo não passava de uma brincadeira e pedi desculpas, mas ele parecia inconsolável. A conversa foi difícil, e eu podia sentir a distância crescente entre nós. Pedi desculpas novamente, desta vez em nome da minha família, e prometi que isso não aconteceria novamente. No entanto, a situação já havia chegado a um ponto sem retorno. Minha família deveria ficar conosco por mais alguns dias, mas a tensão era insuportável. Decidi que passaríamos mais tempo fora de casa para evitar qualquer confronto com meu noivo. No último dia, depois de deixar minha família na estação de trem, tomei uma decisão difícil. Disse ao meu noivo que também iria embora e que nosso relacionamento havia chegado ao fim.
ele não precisaria mais se preocupar com a possibilidade de bagunçarmos sua casa ou desrespeitá-lo. Nos dias seguintes, minha família percebeu que algo estava errado, mas eu apenas disse que ele estava bravo comigo por causa de um desentendimento. Não revelei que ele também estava chateado com eles, mas eles sentiram isso. A tristeza e a decepção em seus olhos eram evidentes, e eu sabia que havia tomado a decisão certa, mesmo que fosse dolorosa. Após deixar minha família na estação de trem, voltei para casa com um peso no coração. A decisão de terminar o relacionamento com meu noivo não foi fácil, mas parecia inevitável. Quando entrei na casa, a sensação de vazio era esmagadora. Cada canto da casa, que antes parecia um novo começo, agora era um lembrete das expectativas não cumpridas e das tensões que haviam se acumulado. Sentei-me no sofá, o mesmo onde o sobrinho dele havia deixado migalhas de biscoito, e senti uma onda de tristeza e arrependimento. A casa, que deveria ser um símbolo de nossa união, havia se tornado um campo de batalha de pequenas disputas e ressentimentos. Nos dias seguintes, a ausência de minha família era palpável. A casa estava silenciosa, e meu noivo e eu mal trocávamos palavras. Ele se trancava no escritório, e eu passava a maior parte do tempo tentando evitar qualquer confronto. A tensão era insuportável, e eu sabia que não poderia continuar vivendo assim. Decidi que era hora de sair. Comecei a empacotar minhas coisas discretamente, tentando não chamar a atenção dele. Cada item que eu colocava na caixa era um lembrete doloroso do que poderia ter sido, mas também uma libertação do ambiente tóxico que nossa casa havia se tornado. Quando finalmente terminei de empacotar, sentei-me na sala de estar e esperei que ele saísse do escritório. Quando ele finalmente apareceu, expliquei calmamente que estava indo embora. Ele parecia surpreso, mas não tentou me impedir. Apenas murmurou algo sobre como a casa seria mais tranquila sem a presença da minha família. Suas palavras, embora ditas sem emoção, cortaram fundo. Eu sabia que estava fazendo a coisa certa, mas isso não tornava a despedida menos dolorosa. Peguei minhas malas e saí pela porta, sentindo uma mistura de alívio e tristeza. Nos dias que se seguiram, minha família percebeu que algo estava errado. Agora, era hora de recomeçar e encontrar um lugar onde eu e minha família pudéssemos nos sentir verdadeiramente bem-vindos e amados. O que achou dessa história? Você acha que eu realmente estava errado? Qual seria seu conselho para mim? Me deixe saber nos comentários. Se você gostou desse vídeo, demonstre seu apoio ao canal deixando seu like e um comentário, e considere ser um membro do canal clicando aqui embaixo no inscreva-se. Muito obrigado a todos por assistirem até aqui.